Olá, eu sou o Andrei, sou estudante de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vou estar apresentando um seminário que é parte da disciplina de Biomateriais e o tema é DLC como material de recobrimento para próteses. Primeiramente, o que é DLC? O DLC é uma sigla que vem do inglês Diamond Like Carbon e é um material composto essencialmente por carbono. Aqui nessa tabela temos o diamante, que é um material composto por carbono, hibridizados em sp3, e tem o grafite, que é um material também composto por carbono, mas hibridizados em sp2. Já o DLC vai ser uma mescla dos dois tipos, ele vai ter tanto carbono hibridizado em sp3 quanto carbono hibridizado em sp2. E assim as propriedades também vão estar ali entre o diamante e o grafite. Aqui eu deixo um alerta de que o DLC também tem alguns tipos de DLC que contêm outros elementos, especialmente hidrogênio. Falando um pouco de como o DLC surgiu, na década de 50, iniciou-se várias pesquisas para tentar desenvolver um diamante que fosse sintético, bom e barato. E aí, na década de 70, um pesquisador, o Heisenberg, publicou um estudo dizendo que tinha desenvolvido um revestimento que era amorfo, feito de carbono, e que tinha propriedades semelhantes ao diamante, e por isso ele batizou de DLC. Mas inicialmente o DLC não foi visto como um material para aplicações em biomateriais, mas sim para aplicações que envolvessem especialmente a dureza, como ferramentas ou setor automotivo. E aí foi só na década de 80 que ele passou a ser visto como um biomaterial, e só na década de 90 é que teve avanços mais significativos em novas formas de obtenção. Falando um pouco sobre as propriedades, como eu citei antes, ele vai estar entre o grafite e o carbono. E aqui nesse diagrama da esquerda, a gente tem uma comparação do DLC com alguns outros revestimentos. Existem alguns, como o niteto de titânio, por exemplo, que vão ter uma dureza elevada, mas um coeficiente de fricção elevado também. E outros, como o grafite, que vão ter um coeficiente de fricção baixo, mas também vão ter uma dureza baixa. Já o DLC vai conseguir unir essas duas coisas, vai ter tanto uma dureza elevada quanto um baixo coeficiente de fricção. Além disso, tem uma série de propriedades ali pelas quais ele se destaca, mas vale a pena citar o porquê que ele é visto como uma boa aplicação em biomateriais. Porque ele não é tóxico, é muito inerte quimicamente, tanto em água quanto ácido, base, gases, tem uma elevada resistência à corrosão, não é carcinogênico, é bem biocompatível e ele é especialmente hemocompatível, ou seja, tem compatibilidade com o sangue, ele não causa mudanças nas proteínas e nas enzimas plasmáticas. Quanto ao processamento, inicialmente ele foi feito em CVD, que é a deposição química a vapor, mas com o passar do tempo ele passou a ser feito em PVD também, que é a deposição física a vapor, e hoje em dia a gente tem técnicas que são, na verdade, também CVDs e PVDs, mas um pouco mais tecnológicos e aprimorados, que é o caso do PCVD, deposição química a vapor assistida por plasma, e também do PLD. Falando um pouco das aplicações, eu trago aqui duas empresas que trabalham com revestimentos de DLC, não necessariamente com biomateriais, mas também com biomateriais. Entre os produtos deles estão biomateriais, então eles revestem, por exemplo, ferramentas cirúrgicas e próteses. E por fim eu trago uma outra aplicação, que aí sim é um produto em si, que é o disco cervical artificial produzido pela Spinart. Vai ter um núcleo de polietileno e duas placas de titânio. Essas placas de titânio elas são recobertas com DLC. Aqui na esquerda a gente vê ele fechado e na direita vê a aplicação, que ele substitui o disco cervical, que é essa região óssea do pescoço. Essas são as referências. Muito obrigado por ter assistido. É isso, qualquer dúvida, meu e-mail está lá no começo. Tchau.